O IBGE acaba de divulgar um novo perfil da população brasileira, o momento e o futuro. E um dado realmente chamou bastante a atenção. Em 20 anos, o Brasil terá mais idosos que crianças. O país está preparado para esse envelhecimento? Confira. A população brasileira tem hoje mais de 208 milhões de pessoas. Deste total, 156 milhões e 900 mil são de adultos com mais de 16 anos. Este ano, essa população deve crescer 2,5% e atingir 160 milhões e 900 mil pessoas, ou seja, um aumento no número de potenciais eleitores. O estado que apresenta a maior variação é São Paulo, com 850 mil pessoas maiores de 16 anos a mais em comparação com 2016. Dos 156 milhões e 900 mil brasileiros maiores de 16 anos, calcula o Instituto, aproximadamente 144 milhões estavam aptos a votar em 2016, isto é, em dia com a Justiça Eleitoral. Tal contingente para este ano ainda não foi verificado. O estudo do IBGE também indica que a população brasileira continuará a crescer até 2047, quando deverá chegar a 233 milhões e 200 mil pessoas. Nos anos seguintes, estimam os pesquisadores, a população começará a cair de forma gradual até os 228 milhões e 300 mil habitantes em 2060. Portanto, que chamou mais a atenção. Em 20 anos, a população idosa será maior que a de crianças. E a pergunta é essa: o Brasil, que realmente hoje já não é mais um país de jovens, da juventude, como há 40, 50 anos atrás, está preparado para esse envelhecimento da sua população em termos de estrutura e também do aspecto social? Convidamos para fazer o comentário o médico geriatra Valdeci Rigolin, ele que é docente da FABEMA, a Faculdade de Medicina e Enfermagem de Marília. Doutor Rigolin, boa noite. Boa noite, o telespectador, boa noite, Zé Henrique. É uma satisfação para mim todas as vezes que eu venho e de forma repetitiva, às vezes a gente falando desse tema. Só que, Zé, quando eu era jovem, eu também escutava essas projeções. E quando eu era jovem, eu já era um estudante, de medicina já com expectativa de ser um geriatra. Eu escutava isso, tudo que vocês estão assistindo hoje na mídia, eu escutava isso como um futuro. O futuro, Zé, chegou. O futuro hoje é o presente. Então, a chamada, se vocês fizerem busca no Google, vocês vão ver, chama Revolução Prateada. Então, hoje eu sou um prateado. O Zé também, Zé. Nós somos prateados, o que sobrou de cabelo ficou prata. E essa realidade, ela é muito preocupante, porque qual que é a diferença? O que ocorreu no Brasil diferente dos países europeus, do velho mundo, ou do Japão, por exemplo, do Oriente, que esses países desenvolvidos, Zé Henrique, eles prepararam esse dia. E nós não, isso foi acontecendo, e não foi de forma rápida, e de forma, às vezes, despretensiosa nas questões políticas, nos programas de saúde. Tem tanta coisa para ser feita no país, tem muita importância cuidar das crianças, tem muita importância para cuidar das questões básicas, que essas questões do envelhecimento foram sim ficando de lado. Essa é a realidade. Não houve tempo. A chamada, se vocês quiserem entender melhor isso, digitem lá, chama transição epidemiológica. Ela foi muito rápida. Ela ocorreu no Brasil em termos de 20, 30 anos. Já nesses países desenvolvidos, essa transição epidemiológica ocorreu em longo tempo. O que é isso? Nasce menos, morre menos pessoas da população, então a população envelhece mais, você consegue
aumentar a expectativa de vida das pessoas, mesmo em condições, às vezes, de condições mórbidas de saúde, condições de dependência, aumenta a população idosa dependente, com doenças crônicas degenerativas e nasce menos. Tá? A taxa de fecundidade é menor. Se vocês quiserem ter ideia isso em termos de gráfico, entenda assim, o gráfico do Brasil populacional, a base dela era uma pirâmide. Logo, a população jovem, quando eu era jovem, eu escutava que o Brasil era um país jovem. Logo, a base era uma pirâmide onde a maior população do Brasil era de jovens e crianças. Essa pirâmide, esse aspecto, e lá em cima, na ponta da pirâmide, a minoria da população, que eram os idosos, que era a menor porcentagem. Hoje, não tem mais o aspecto de pirâmide, ela está achatando, ela está fazendo um formato, ela está evoluindo por um formato de um barril, onde a população idosa está caminhando para ser maior do que a população de jovens. E isso é muito preocupante, Zé Henrique, é muito preocupante por causa da demanda. Qual é a demanda? O que exige do país, das cidades, das condições habitacionais, de saúde, de medicamento, habitacional, urbano, condições urbanas de uma cidade. Então eu assim, me sinto às vezes um pouco repetindo um tema, mas ao mesmo tempo responsável de trazer esses alertas. Afinal de contas, é uma realidade hoje que já começa, como o senhor já destacou, a preocupar muito. Uma cidade do porte de Marília, que é apontada como uma cidade que tem, em razão da sua estrutura, uma qualidade de vida até satisfatória. É claro que, antes de mais nada, a população mora nas cidades. A grande maioria mora nas cidades, nas áreas urbanas. Exato. É preciso estrutura. E, é claro, num país capitalista, começa do potencial econômico. Aposentadoria. O brasileiro realmente ganha muito mal com a aposentadoria, a maioria vivendo com um salário mínimo. E aí, doutor Rigoli? O Zé Henrique está me apertando. Aqui, essa condição financeira sim, a que gera grandes impactos econômicos, de sustentabilidade, né? Uma família onde tem idosos, às vezes usando até as condições da aposentadoria do idoso, ela é usada, às vezes, para ajudar no custo da família toda. Então, uma família que migrou, né, do rural, se deu o exemplo do urbano, que ela saiu da cidade, saiu da roça, do rural, do meio rural, e veio para a cidade, hoje onde todos trabalham em função da sobrevivência, e se ela tem um idoso em casa, ou dois idosos, toda a renda da família vai ser em função do sustento das crianças, dos idosos, com esse salário, esse exemplo que o Zé Henrique deu, que é o salário baixo da aposentadoria. Esse idoso, às vezes, sem condições de trabalho, ou então às vezes até fazendo subtrabalho, subemprego, para poder ajudar no montante dessa renda familiar, criando um fenômeno interessante, que o nome é bem sugestivo às vezes, o efeito sanduíche, onde os filhos têm que trabalhar para adquirir posse, adquirir o seu salário para cuidar dos filhos e cuidar dos pais, dos avós. Então, o chamado efeito sanduíche.
que fica entre essas condições urbanas, condições de trabalho, às vezes de subtrabalho, para manter esse sustento. Um agravante, Zé, é que no rural também ocorre esse processo. Ou o processo migratório, onde eles vêm da roça para a cidade e passa a ter uma condição, uma qualidade de vida ainda inferior do que vivia na roça, no sítio. E no sítio também passa pelo mesmo processo, onde os jovens saíram da roça. Então, o idoso que ficou no sítio, numa condição, às vezes, precária, para se manter no sítio. Então, são várias particularidades, além da questão financeira, porque o efeito dominó que ocorre com o aumento populacional é muito preocupante. Envolve não só essas questões financeiras, mas essas questões de sustento, mas as condições habitacionais, as condições o agregado familiar, as condições culturais, os conflitos, chamados conflitos de gerações, né? A velocidade o mundo é globalizado, veloz e exige rapidez, exige perspicácia para acompanhar um mundo moderno. Então o Brasil, eu lamento em dizer, não está preparado. Melhor do que quando eu comecei o meu processo, o meu investimento, a minha busca pela geriatria. Não estou aqui e nem quero, a ideia não é pessimista. A ideia é preocupante e realista. O Zé Henrique usou uma expressão, a realidade é essa. Ela exige cautela, parcimônia, né? Segurança para todos, para a gente se preocupar com isso. O meu papel, a minha responsabilidade, por isso que eu vou na linha de frente, sou um soldado na linha de frente, por isso que eu de novo trouxe aqui o chamado, o convite para essa data, para setembro, para essa caminhada. Então, na linha de frente, eu como geriatra, já prateado, também rodado, como diz no popular, chamar a população para uma caminhada dessa, caminhada da memória, da doença de Alzheimer, abraça esta causa, não é só o familiar do paciente de Alzheimer, convocar a população, eu gosto de usar, Zé Henrique, numa conferência para idosos, dizer que o melhor momento para pensar em velhice é na juventude. Foi o que eu fiz quando eu era jovem, eu pensei na velhice. Me parece que hoje eu posso desfrutar algumas coisas disso que eu trabalhei quando jovem, na velhice. Eu convido a população jovem também a se preocupar com a velhice, fazer disso uma causa, uma frente, uma luta, porque junto com isso, você se preocupar com isso, junto com isso vai vir uma série de vantagens, benefícios, e você vai sair na frente. E é claro, de outras pessoas também. Só para a gente concluir, quando será a caminhada da memória? Um desafio para a medicina mundial que continua, o Alzheimer. Quando será, doutor Rigoli? Muito obrigado de reforçar a data, dia 22 de setembro, saída lá da Endurbe, a gente desce até o bairro Fragata, no EMEI Chapeuzinho Vermelho. Então, uma caminhada curta, mais uma manifestação pública de vamos para a rua, vamos para chamar a população. Vai ser distribuído esses coletes, né? A cor é essa cor lilás, roxo, o laço lilás da campanha da doença de Alzheimer. 22 de setembro cai num sábado, às 4 horas da tarde, saída da Endurbe. Está longe ainda, mas tem um ano, mais ou menos, que eu estou divulgando. Tem longe, mas
o tempo, como escreveu Drummond, o tempo passa de uma maneira que é hoje, é o aqui, é o agora, como é o melhor momento para pensar em velhice. Muito bem. Obrigado ao médico geriatra, Dr. Rigolin. O alerta está lançado com relação a essa estatística, perspectiva do IBGE. Daqui a pouco, a polêmica do AME em Marília e o Dia do Motorista. O Brasil continua sendo um campeão da violência do trânsito.